Boa tarde a todos, irmãos e irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, mais uma vez reunidos. Solicitamos ao Sublime Galileu e aos seus emissários amoráveis que nos inspirem para a compreensão da reflexão da tarde. Nós vamos encontrar uma pessoa na Terra que se chamou Mestre, e nunca houve, nem haverá outro Mestre que se assemelhe a ele. Nós estamos falando de Jesus. Ele ensinava com um método maravilhoso, servia-se de costumes da época, de pormenores do meio ambiente, para ilustrar as lições com tal clareza que todos entendiam sem nunca mais esquecer. Naquela época, as cidades eram construídas em lugares altos, cercadas por muralhas para dificultar o assédio de inimigos. As plantações eram nas planícies e o povo devia se recolher ao entardecer, porque as portas da cidade eram fechadas ao pôr do sol, e Jerusalém era uma delas. Para alcançá-la, os habitantes tinham de percorrer caminhos íngremes e pedregosos, ásperos e à beira de abismos. Todos se arriscavam por esses caminhos, porque ficariam fora de seus lares se atrasassem. Diante dessas imagens, Jesus, que estava na planície, olhando a cidade no alto da montanha, teve uma visão impressionante do caminho dos cristãos, das dificuldades que os reencarnados precisam vencer para finalmente conquistarem a vida eterna. E nós nos lembramos que no Sermão da Montanha ele vai falar da porta estreita. E Allan Kardec, então, brilhantemente coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, um título: Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Com relação à imensidade de espíritos que solicitam nova reencarnação, que são aceitos, mas a quantia de selecionados sempre é insuficiente pela pequena melhora espiritual. E nos itens 3 a 5 ele vai colocar, então, a porta estreita. Mateus, no item 3, transcreve palavras do Mestre. Abre aspas: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que a ela conduz, e que poucos são os que as encontram. Nos deixa claro que nós desperdiçamos muito tempo da nossa rápida reencarnação procurando as facilidades, as largas fugas do dever, as aparentes vitórias que o mundo materializante coloca à nossa disposição. E esse título é um convite a que nós trabalhemos pela nossa melhora espiritual. Então, entre o berço e o túmulo, quantas situações de aflições, de perigos, de penúrias nós encontramos. É preciso, então, um comportamento moral saudável para enfrentar com dignidade e paciência todos os desafios que se apresentam diuturnamente. A porta estreita significa as lutas que travamos para a conquista dos bens espirituais. O caminho apertado é a passagem rápida pela terra, trabalhando com dignidade, com humildade, com misericórdia, com pureza de sentimentos, amando ao próximo, sendo caridoso, para encontrar aí sim a porta da vida, a vida espiritual, agora livre de dores e sofrimentos,
e são muito poucos os que a encontram. Nós vamos encontrar no item 4, Lucas transcrevendo palavras de Jesus. E aí surge uma pergunta: Senhor, por que são poucos os que se salvam? E o mestre respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão passar e não poderão. E Allan Kardec, então, no item 5 desse referido capítulo 18, ele vai nos deixar escrito: largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões inferiores que a humanidade ainda gosta de cultivar. E então a maior parte dessa humanidade, o maior número, prefere seguir os caminhos dos enganos, dos desvarios, os caminhos do mal. Então, antes do berço, o espírito avalia e considera a porta estreita. Ele reconhece a necessidade de mudança. Ele anseia pelos sacrifícios para redimir-se. E alegra-se pela possibilidade dos desafios que o ensinarão. Tudo isso no mundo espiritual, a visão é diferente. O espírito, após o arrependimento, ele solicita uma nova chance e vê todas essas possibilidades. Mas, reencarnando, pelas tendências, ele volta a procurar a porta larga, transitando pelo desperdício, pela folga, pelo desregramento, pela devassidão, procurando o menor esforço, exigindo vantagens pessoais, reclamando para ser sempre servido em primeiro lugar, despertando apenas quando a dor o visita. É nesse aspecto que o mestre nos traz o amor e nos apresenta a dor, para que nós tenhamos parâmetros sobre. Se não conseguimos encontrar as avenidas claras, iluminadas do amor, nós com certeza encontraremos as vielas escuras e sujas da dor. O amigo espiritual Emmanuel nos fala que nós trazemos gravado um programa elevado de trabalho e o desejo de concretizá-lo. Mas, diante da realidade espiritual da Terra, nós costumamos achar dificuldades intransponíveis. Nós muitas vezes afirmamos que as incompreensões, os insucessos, os obstáculos e as contrariedades que encontramos por toda parte nos causam desgosto, mágoa, e isso nos dá vontade de desistir. No entanto, nós temos todas as condições necessárias e suficientes para fazer bem o nosso trabalho, porque a nossa caminhada na Terra, ela tem uma programação vitoriosa. Nenhum de nós veio para sofrer ou para ser infeliz. Nós viemos sim usar bem a inteligência, usar os sentimentos, para encontrarmos os desafios que foram propostos na pátria espiritual e, ao encontrá-los, saber decidir qual o melhor caminho para seguir, quitando a dívida moral e seguindo em frente altaneiro na caminhada. Então encontramos a cooperação de todos para nos auxiliar, para nos sustentar, o remédio para nos aliviar, a água para nos refrigerar, os objetos que nos atendem. Tudo isso nós temos à nossa disposição.
tudo demonstrando cooperação. Então, na oficina reencarnatória, nada se faz sem trabalho, e nada se consegue de bom sem apoio dos outros e sem sacrifício pessoal. Nós encontramos a escola, que nos revela a cultura, o livro que nos instrui, apresentando ideias nobres, mostrando renúncia e vigília, de quantos se consagram ao ministério do ensino. Então tudo é cooperação, colaboração. E quando o mestre nos fala sobre as portas, ele vai nos demonstrar com precisão e clareza. Nós estamos encontrando em todos os lugares onde formos passagens, são as portas. O amigo espiritual Emmanuel nos informa: a chamada para o trabalho na terra vem de Deus, mas a escolha é nossa. E aqueles que se acomodaram na porta larga, ao desencarnarem, voltarão a integrar as fileiras ansiosas daqueles irmãos que procuram nova oportunidade de renascer e às vezes não conseguem. E nós estamos hoje num exemplo prático terrível, a pandemia. Milhares de milhões de espíritos que se comprazem no mal, ao desencarnar, já não estão mais tendo oportunidades de retorno ao planeta. Estão sendo enviados para outros lugares espirituais, onde vão usar a sua inteligência para auxiliar aqueles que lá estão. Nós vamos então nos conscientizar de que os chamados são a humanidade, porque a boa nova é para todos os povos. Nem todos são escolhidos, porque nem todos estão preparados para essa responsabilidade que o Evangelho acarreta a quem o abraça. É nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: aquele que for aceito, admitido, é aquele que deverá triunfar sobre si mesmo, na superação da inferioridade moral, vencendo seus aspectos egóicos, entregando-se com fidelidade ao bem, sem ambições do triunfo externo, vivendo paz interior, semeando felicidade onde passe, preocupado exclusivamente com a sua realidade de ser imortal, iluminado pela energia da prece, abastecido e renovado, vitorioso sobre os desafios que não mais embaçam a sua caminhada, agora perfeitamente integrado nos objetivos superiores da vida. Então todos nós estamos nessa condição. Todos nós temos essa possibilidade de amparo. E é isso que os amigos espirituais nos dizem. Nós precisamos ter concretamente, na nossa intimidade, a certeza de que estamos no melhor momento, com o melhor grupo, para o trabalho que viemos fazer. Porque todos somos parcelas da vinha de Deus, e cada um de nós é um convidado a trabalhar, a tratar a parcela que lhe coube. Então sempre é tempo de transformação, sempre é tempo de colaboração. Toda hora é hora de trabalharmos para Deus na pessoa do nosso próximo, auxiliando nossos irmãos em dificuldades. Então nós fomos, de certa forma, aprovados no nosso pedido quando no mundo espiritual.
então vamos compreender com exatidão que somos aqueles que vieram acompanhar, de certa forma, o sublime Galileu. Mas o sublime Galileu não veio para ser cúmplice das nossas paixões inferiores, nem para agradar aos defensores das loucuras e imprudências humanas. Nós encontramos hoje as informações que nos aterrorizam e amedrontam. Parece que a humanidade perdeu a noção da responsabilidade. Estamos às voltas com a pandemia terrível que assola todo o planeta, fazendo uma depuração, digamos assim, e de fato sobre todos aqueles que não conseguem pensar o bem. Estamos observando milhares de irmãos nossos desencarnando todos os dias. Encontramos o descaso daqueles que deveriam proteger-nos e auxiliar-nos, o desprezo, puro egoísmo. Por isso é que Allan Kardec, quando compôs a codificação espírita, o que mais ele bateu foi sobre o tal interesse pessoal. Nós estamos numa situação em que os amigos espirituais já haviam escrito a Kardec que nós reconhecemos uma civilização completa por todas as coisas maravilhosas e benéficas que produz. E quando nós encontramos essa informação, nós nos damos conta de que não somos um povo civilizado, de que o planeta ainda não é civilizado, que o planeta ainda não tem consciência. Existe muita ciência, mas muito pouca consciência. E nós precisamos entender então que o nosso sublime Galileu veio para inaugurar a mais notável das possibilidades, a de sermos felizes dependendo apenas da nossa vontade. E os amigos espirituais também responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Custa muito pouco ter vontade, mas muito poucos têm vontade, porque se acostumaram a viver nas portas largas, aveludadas. E quando nós encontramos a doutrina espírita, ela vai aos poucos clarificando a nossa mente, nos mostrando. Veio ampliar os ensinamentos do Mestre, veio multiplicar o número dos chamados. Mas para isso nós precisamos de fé racional, consciente. Precisamos usar o bom senso, usar a razão, para banir os enganos de toda a ordem desse mundo materializante, e aí sim fazer despertar as virtudes que dormitam em cada um de nós. Quando todos nós estivermos moralmente transformados, a estrada do bem será a mais frequentada. Então essa história que Jesus montou, que nos dizia muitos os chamados, poucos os escolhidos, passará a chamar-se muitos são os chamados e muitos são os escolhidos para a terra regenerada. Mas nós precisamos começar a nossa modificação, que já devia ter sido feita há muito tempo, para não perder a oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá. Observemos como Deus é misericordioso conosco.
pela nossa incúria, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, nós deixamos a psicosfera espiritual do planeta nessa condição trevosa. E hoje a lei de causa e efeito nos encontra e nos dá a resposta. Então nós estamos colhendo aquilo que viemos plantando ao longo dos milênios. E nesse momento, nós temos uma certeza. Só nós podemos mudar o mundo a partir da nossa mudança interior. Mas é preciso observar se nós alimentamos a paz na nossa intimidade e que se apresentamos a paz pelo nosso exemplo. Nós nos esforçamos para melhor, nós beneficiamos os outros, somos fator de harmonia, nós temos paciência. O que o Mestre nos pediu? Que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E então, para isso é preciso amor, amar a Deus, amar o próximo. Mas é preciso amar-se para amar o próximo. Então, só poderemos fazer isto quando nós estivermos construindo o bem permanentemente para evitar o mal que ainda reside em nós e que nós deixamos pela nossa tendência que seja instalado. Também nós temos uma resposta dos codificadores, Allan Kardec, sobre os arrastamentos. Eles vão dizer que não existe arrastamento irresistível, que nós sempre podemos furtar-nos a essa tendência menor, mas que nós nos comprazemos em participar dessa orgia desenfreada de inferioridade. E agora então, nós fizemos tudo isso, e Deus é misericordioso. Mas nós precisamos compreender, em definitivo, as vigorosas lições de Jesus, as sábias orientações da doutrina espírita, atualíssimas para esses dias, nos oferecendo instruções, nos convidando à conquista da harmonia pessoal, porque nós precisamos cooperar com os outros. Então, como fazer? Nós devemos, pelo estudo sério, fixá-los nos painéis da nossa memória, nos delicados tecidos dos nossos sentimentos, transformando todas essas informações de luz em recursos reais na trajetória. Aí sim, edificando o amor em todas as situações, porque nós estaremos corroborando um ensinamento do Mestre. Vós sois luz, brilhe a vossa luz. Esse pedido ressoa, ecoa pelos milênios, e nós ainda não compreendemos. Que fique para nossa reflexão. Irmãos e irmãs, obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Fiquemos em paz.